Olha, parece que ultimamente, sim, qualquer papo sobre API de alta performance, microserviços ou até, né, o futuro da comunicação entre sistemas tem um nome que não para de aparecer: gRPC. Mas o que é exatamente essa tecnologia que veio lá do Google e por que tem tanta gente falando que ela é quase uma revolução silenciosa nos backends? Olá, bem-vindos a mais essa exploração aqui no nosso espaço. Hoje a nossa missão é meio que desvendar os mistérios do gRPC. A gente vai fazer uma análise mais a fundo para entender o que é, como funciona, essa mágica aí por trás da performance que todo mundo elogia, e também, claro, quais são as grandes vantagens, como é que ele se compara com o REST, que a gente já conhece bem. Vamos ver também como seria para criar um serviço gRPC na prática, sabe? Os desafios, os obstáculos e onde ele realmente brilha. E tudo que a gente vai conversar aqui é baseado no que a gente encontrou nos materiais e análises sobre o tema, tá? Exato. E para começar, de forma bem indireta, né, o conceito central do gRPC, pelo que as leituras mostram, é basicamente a ideia de você poder chamar uma função que está rodando em outro servidor. Sei lá, talvez em outra máquina, até em outro data center. Como se essa função fizesse parte do seu código ali, localmente. O grande diferencial, e o que causa todo esse barulho, é que essa chamada acontece com o que os materiais descrevem como tipagem forte e performance absurda. É essa combinação que chama tanto a atenção. Ok, vamos desembrulhar isso aí então. A comparação mais óbvia, né, que todo mundo faz, é com o REST. Os materiais que a gente analisou são bem claros nisso, na diferença de filosofia mesmo. Enquanto o REST normalmente trabalha com a ideia de manipular recursos, tipo um usuário, um produto, usando verbos HTTP padrão, né? Get, post, put, delete. E geralmente troca dados em texto, tipo JSON, sobre o HTTP 1.1. O gRPC vai por outro caminho. Ele usa uma abordagem de chamada de procedimento remoto, o RPC, né? E usa uma interface que é descrita como completamente binária. Precisamente. E essa interface binária ela não é definida de qualquer jeito, não. Ela é bem especificada por um contrato rígido, usando um sistema chamado Protocol Buffers. A gente já fala mais dele. E toda essa comunicação binária, essas chamadas de função remota, elas trafegam em cima do HTTP2, que é outra peça super chave aqui. Tá, entendi. A diferença na base. Mas e a consequência prática disso? Quer dizer, qual o impacto real dessa escolha de arquitetura? Os materiais dão alguma pista? Sim, dão sim. E é um impacto bem direto, sabe? Mensurável e citado de forma consistente nos textos. O resultado é muito menos byte trafegando na rede e muito menos CPU sendo consumida, tanto no cliente quanto no servidor. Nossa, menos bytes e menos CPU? Exato. E aí, quando a gente pensa em sistemas distribuídos com muito volume de comunicação, tipo microserviços, essa economia não é pouca coisa, né? Menos dados na rede significa o quê? Menor latência, menor custo de infraestrutura de rede e menos CPU significa poder lidar com mais requisições usando o mesmo hardware. Ou até usar um hardware mais simples, economia de custo de computação também. Esse benefício por si só já justifica boa parte do interesse todo no gRPC. Faz todo sentido. É o famoso menos é mais nesse caso, menos dados, menos processamento, mais eficiência. Mas como que o gRPC consegue essa mágica toda? Quais são os segredos por trás dessa eficiência que os materiais tanto destacam? Olha, são basicamente dois pilares tecnológicos principais que sustentam essa performance, sabe? O primeiro é esse que a gente já falou, o Protocol Buffers, ou Protobuf. Pensa nele como um jeito de serializar dados estruturados, ou seja, transformar os dados da sua aplicação num formato que pode ser enviado pela rede. Só que ele é extremamente eficiente nisso. É descrito como um formato binário super compactado. Binário. Entendi. Diferente do JSON que a gente consegue ler, né? É texto. Mas como que ele fica tão compacto assim? Então a grande sacada do Protobuf, e que o diferencia do JSON, é que em vez de mandar o nome do campo junto com o valor tipo nome, vírgula Maria, no JSON, né? Ele usa números únicos como identificadores para cada campo. E esses números são definidos lá naquele contrato que a gente falou. Então, em vez de mandar a palavra nome, ele pode mandar só o número 1, por exemplo, seguido do valor Maria codificado de um jeito eficiente. Quando você tem mensagens complexas com muitos campos, essa troca de nomes por números dá uma economia de espaço brutal. Ah, saquei. Então, tipo, trocar User Identifier de Unique ID 1234.5 por algo como 1,12345, só que em binário?
Nossa, parece que reduz muito mesmo o tamanho. Exatamente. E não é só o tamanho da mensagem que melhora, viu? O processo de codificar os dados da aplicação para esse formato binário, que é a serialização, e o processo inverso, de decodificar de volta para usar na aplicação a desserialização, eles são muito, muito mais rápidos com o protobuf do que com formatos de texto. Isso porque a estrutura já é pré-definida, o parsing é super otimizado. Entendi. E aí entra um ponto interessante que os materiais destacam, a tal da tipagem forte. Como você define a estrutura exata das suas mensagens, lá no contrato .proto, o arquivo de definição do protobuf, né, incluindo os tipos de dados de cada campo, inteiro, string, booleano, etc., essa estrutura é conhecida já na hora de compilar o código. Isso ajuda a pegar erros mais cedo, antes mesmo de rodar, sabe? E melhora muito a colaboração entre as equipes que consomem e produzem essas APIs, porque o contrato fica claro e é validado automaticamente. Ah, isso é bom mesmo. Evita aqueles erros de, esperava um número e veio uma string. Exato. E tem mais. A partir dessa única definição de esquema no arquivo .proto, um compilador específico, o Protoc, gera código auxiliar otimizado para um monte de linguagens diferentes, tipo Java, Go, Python, C#, Ruby e muitas outras. Esse código que ele gera já sabe exatamente como ler e escrever as mensagens binárias, sem precisar de técnicas mais lentas como reflexão. Reflexão, aquilo de o programa ter que descobrir a estrutura em tempo de execução? Isso mesmo. O código gerado pelo Protoc já nasce sabendo a estrutura. Isso torna a desserialização extremamente rápida. Algumas análises chegam a descrever como quase instantânea. Uau, impressionante. Então, beleza, o protobuf cuida da eficiência dos dados em si, tamanho menor, processamento rápido e segurança na estrutura com a tipagem forte. E o HTTP2 que você mencionou como segundo pilar, onde que ele entra nessa conta da performance? O HTTP2 é fundamental, ele cuida da eficiência do transporte desses dados binários do protobuf. Diferente do HTTP 1.1, que geralmente abre uma conexão TCP nova para cada requisição, ou reutiliza de um jeito mais limitado, o gRPC sobre HTTP2 funciona de um jeito bem diferente. Ele estabelece uma única conexão TCP entre o cliente e o servidor, e essa conexão fica aberta por bastante tempo, é persistente. Uma única conexão. Peraí, mas e se eu precisar fazer várias chamadas ao mesmo tempo? Elas não vão ter que esperar uma pela outra, tipo numa fila? Não. Aí que tá a beleza do HTTP2. Ele é multiplexado. Isso significa que múltiplos fluxos de dados, ou seja, múltiplas requisições e respostas de RPC podem viajar ao mesmo tempo de forma independente dentro dessa única conexão TCP, sem uma bloquear a outra. Imagina como se fosse uma única autoestrada bem larga, com várias pistas, em vez de um monte de ruazinhas separadas. Isso reduz drasticamente aquela latência chata de ficar abrindo e fechando conexão TCP toda hora, que é um gargalo grande no HTTP 1.1. Entendi. Faz muito sentido. Menos setup de conexão. Exatamente. E além desse multiplexing, o HTTP2 tem outras vantagens. Ele tem compressão de cabeçalhos, que é integrada e eficiente, usa um negócio chamado HPAC. Isso reduz ainda mais os dados que viajam na rede, especialmente para chamadas que são pequenas e frequentes. E um ponto crucial: o canal de comunicação sobre HTTP2 é full duplex. Full duplex, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, uma vez que a conexão está estabelecida, tanto o cliente quanto o servidor podem mandar mensagens um para o outro a qualquer momento, de forma independente. Não precisa esperar uma resposta específica para mandar outra coisa. Isso abre um leque de possibilidades para padrões de comunicação bem mais flexíveis do que aquele modelo estrito de requisição-resposta do HTTP 1.1, sabe? Nossa, essa combinação do protobuf para cuidar dos dados e o HTTP2 para o transporte parece realmente muito poderosa. Essa eficiência toda do HTTP2 que você descreveu com a conexão única, multiplexada e essa comunicação full duplex, com certeza é um baita motivo para querer usar a gRPC. Exato. Então vamos imaginar que alguém que está ouvindo a gente agora ficou convencido, né? Viu os benefícios de performance e quer começar a experimentar, tipo colocar a mão na massa mesmo e criar um serviço gRPC. Os materiais que a gente viu indicam como seria esse processo. Parece muito complicado. Olha, os materiais descrevem um processo que é relativamente bem definido, sabem? Geralmente envolve 3 passos principais. Não vou dizer que é trivial para quem vem direto do mundo hash, mas é bem estruturado. E qual seria o primeiro passo, então? Por onde começa? O primeiro passo é criar o coração do serviço. O arquivo de definição, aquele com a extensão .proto.
É ali que você vai definir o contrato do seu serviço. Pensa nisso como se fosse desenhar a planta da sua API, sabe? Você especifica quais serviços, que são conjuntos de funcionalidades, você vai oferecer. Quais métodos, ou seja, funções remotas, cada serviço vai ter. E quais mensagens, que são as estruturas de dados, cada método vai receber como entrada e retornar como saída. É nesse arquivo .proto que você define aqueles campos com os identificadores numéricos, que a gente falou antes, e os tipos de dados deles, string, int32, bool, etc. Ok, entendi. Primeiro defino tudo no ponto proto. E depois? O segundo passo é usar aquele compilador proto que a gente mencionou. Você basicamente aponta esse compilador para o seu arquivo .proto e diz para qual linguagem de programação você quer que ele gere o código. Por exemplo, proto goout igual a meuserviço.proto. O proto que então lê o seu contrato e, pá, gerar automaticamente o código base naquela linguagem. Isso inclui o que eles chamam de stub do cliente, que é um objeto que o seu código cliente vai usar para fazer as chamadas remotas como se fossem locais, e também o esqueleto da implementação do servidor. Tipo uma interface ou classe base onde você vai colocar a sua lógica de negócio mesmo. Ah, legal. Então o compilador já faz boa parte do trabalho pesado de criar a infraestrutura de comunicação. E o terceiro passo, qual é? O terceiro passo é onde o desenvolvedor entra para implementar a funcionalidade de verdade. Você pega aquele esqueleto de servidor que o Proto gerou e preenche os métodos com a lógica de negócio real do seu serviço. O que você quer que ele faça. A parte interessante, e que os materiais ressaltam bastante, é que todo o transporte via HTTP2, a autenticação, o gRPC tem mecanismos próprios para isso, e o marshalling, que é empacotar e desempacotar os dados binários do protobuf, já vem prontos de fábrica. Isso tudo é cuidado pela biblioteca gRPC e pelo código que foi gerado. Então, o foco do desenvolvedor fica mais na regra de negócio em si. Parece um fluxo bem interessante, bem definido mesmo. E sobre a comunicação em si? Você falou que o HTTP2 é full duplex. O gRPC só faz chamadas simples, tipo requisição e resposta, igual no REST, ou tem mais coisa? Não. E essa é outra vantagem enorme que apontam: a flexibilidade nos padrões de comunicação. Os textos identificam 4 modos diferentes de interação que o gRP suporta nativamente, justamente aproveitando as capacidades do HTTP2. 4 modos? Quais são eles? Primeiro, tem o modo Unary. É o mais simples, o mais parecido com uma chamada REST tradicional. O cliente manda uma única mensagem de requisição e recebe uma única mensagem de resposta do servidor. Basicão. Ok, o Unary é o padrão, digamos. E os outros? Depois tem o Server Streaming. Aqui o cliente manda uma única requisição, mas o servidor responde com um fluxo contínuo de várias mensagens. Pensa num serviço que envia a cotação de ações em tempo real, por exemplo. O cliente conecta uma vez só e fica recebendo as atualizações conforme elas vão acontecendo no servidor. Ah, interessante. O servidor fica empurrando dados para o cliente. Exato. O terceiro modo é o Client Streaming. É o inverso. O cliente manda um fluxo contínuo de várias mensagens para o servidor e o servidor só manda uma única resposta lá no final, quando o cliente termina de enviar tudo. Para que isso seria útil? É útil, por exemplo, para fazer upload de arquivos grandes, sabe? Ou para mandar um volume gigante de dados de telemetria ou logs. O cliente vai mandando os pedacinhos e o servidor processa tudo de uma vez no final. Entendi. Faz sentido para mandar muitos dados para o servidor. E o último modo? E por fim, tem o modo mais poderoso de todos, o Bidirectional Streaming, ou Bidstreaming. Nesse modo, os dois, tanto o cliente quanto o servidor, podem mandar e receber fluxos de mensagens de forma contínua e independente, sobre a mesma conexão depois que ela é estabelecida. É perfeito para aplicações super interativas, tipo um chat em tempo real, onde os dois lados podem falar e ouvir a qualquer momento, ou em jogos multiplayer para comunicar o estado do jogo. Uau! Essa variedade de modos de streaming parece que realmente abre um leque de possibilidades que vai bem além do modelo clássico de requisição-resposta do REST, né? E uma coisa que realmente me chamou a atenção nos materiais que a gente analisou é essa ideia da independência de linguagem. Isso parece ser um divisor de águas para times grandes ou ambientes mais complexos, não acha? Com certeza absoluta. O fato de o contrato .prota ser agnóstico à linguagem é consistentemente destacado como um dos maiores benefícios do gRPC, especialmente em arquiteturas de microserviços. A definição do serviço fica única e centralizada ali, no arquivo .proto. E qual é a vantagem prática disso no dia a dia de um time de desenvolvimento? Como isso ajuda? A vantagem prática é enorme, de verdade.
Como as análises descrevem, equipes diferentes podem escolher a linguagem e a stack de tecnologia que faz mais sentido para cada microserviço específico, ou aquela que elas já dominam mais. Uma equipe pode fazer um serviço em Go para ter alta performance, outra pode usar Java por causa do ecossistema que já existe, uma terceira pode preferir Python para fazer coisas de machine learning. E outra, C# ou Rust. Exatamente. E graças àquele contrato Proto e ao código que o Proto gera para cada uma dessas linguagens, esses serviços todos conseguem se comunicar entre si de um jeito transparente e super eficiente, sem precisar escrever código complexo de integração manual ou se preocupar com detalhes de compatibilidade de serialização entre linguagens, como dizem os textos. O gRPC cuida disso para você. Isso acelera o desenvolvimento e facilita muito a interoperabilidade nesses ambientes onde cada um usa uma coisa diferente. E promove a autonomia dos times também, imagino. Cada um pode usar a melhor ferramenta para o trabalho sem ter que impor uma linguagem única para todo mundo. Bem legal. Exato. Mas claro, como toda tecnologia, né, nem tudo são flores. Os materiais também são bem claros ao apontar alguns desafios ou, digamos, umas pegadinhas que os times enfrentam quando vão adotar o gRPC. Ele não é uma bala de prata para tudo. Ah, sempre tem, né? E quais seriam esses desafios? Essa performance e flexibilidade toda tem um preço? Parece que sim. Tem um custo. O primeiro desafio, que é muito mencionado, é o debugging, a depuração do código e da comunicação. Como o payload, aqueles dados que viajam na rede, são binários por causa do protobuf, inspecionar o que está sendo enviado e recebido não é tão simples quanto, sei lá, olhar um JSON legível no navegador ou numa ferramenta como o Postman. É verdade. Imagina tentar ler um monte de bytes para entender o que deu errado. Não parece muito informativo mesmo. E como o pessoal lida com isso? Tem jeito? Tem ferramentas específicas para gRPC, sim. Existem ferramentas de linha de comando, tipo o gRPCL, tem proxies que conseguem decodificar as mensagens para você ver, e algumas IDEs e ferramentas de API mais modernas já vêm com suporte integrado para inspecionar chamadas de gRPC. Mas ainda assim, a experiência de debug é geralmente considerada menos direta, menos intuitiva do que com APIs REST-JSON. Existe ferramenta específica, um conhecimento a mais. Isso pode acabar aumentando o tempo para resolver problemas, né? Especialmente para quem está começando. Entendi. Debug mais complexo exige ferramenta certa. Que outros pontos são levantados como desafio? Outro ponto bem comum é a curva de aprendizado. As fontes concordam que ela é considerada maior se comparada com o REST. Para entender os conceitos do protobuf, a sintaxe do ponto proto, a compilação, as nuances do HTTP2 multiplexing, streaming, os diferentes modos de comunicação, as ferramentas do ecossistema gRPC, tudo isso exige um investimento inicial de tempo e estudo maior por parte da equipe do que simplesmente criar um endpoint REST com JSON que muita gente já está acostumada. Faz sentido. São mais conceitos novos para absorver de uma vez só. E tem mais alguma pegadinha importante? Sim, tem uma bem prática. A integração com navegadores web, com o front-end. Diretamente do código JavaScript que roda lá no navegador, a gente ainda não tem acesso completo e nativo às funcionalidades mais baixo nível do HTTP2 que o gRPC precisa para funcionar bem. Tipo o quê, por exemplo? Tipo controle fino sobre os fluxos, os cabeçalhos, coisas que o gRPC usa intensamente. Por causa disso, para uma aplicação web, um front-end rodando no browser, conseguir falar com um back-end gRPC, precisa usar um intermediário, um proxy. O mais conhecido é o gRPC Web. Esse proxy basicamente fica ali no meio, entre o navegador e o servidor gRPC, e vai traduzindo as chamadas. O navegador faz uma chamada que ele entende, tipo HTTP 1.1 ou WebSocket. O proxy traduz para gRPC, para o servidor, e faz o caminho inverso na volta. Ah, então precisa de mais uma peça na arquitetura. Exato. Funciona, mas adiciona essa camada extra. Entendi. Então, apesar das vantagens super claras de performance, eficiência de rede, flexibilidade de comunicação e a independência de linguagem, a gente tem que colocar na balança os desafios. Um debug que pode ser mais chato, uma curva de aprendizado inicial mais íngreme e essa necessidade de um proxy para integrar com front-ends web. Levando tudo isso em conta, a pergunta que fica é: onde que o gRPC realmente faz sentido? Quando que vale a pena encarar esses desafios? Olha, os materiais que a gente analisou são bem consistentes nisso aí. O gRPC brilha intensamente em cenários onde a alta performance e a eficiência de redes são requisitos críticos. Ele não é apresentado como um substituto universal para o REST, sabe? O REST ainda é excelente para muita coisa, tipo APIs públicas, mais simples, focadas em recursos. O gRPC é mais uma ferramenta poderosa e especializada ali no cinto de utilidades do desenvolvedor. E quais seriam exemplos concretos desses cenários onde ele realmente brilha?
onde ele se destaca mais? Os exemplos mais citados, disparado, incluem a comunicação interna entre microserviços dentro de um data center. Nesse ambiente, a latência da rede tem que ser a menor possível, né? E o volume de chamadas entre os serviços pode ser gigantesco. Aí, a eficiência do gRPC em termos de CPU e de rede se traduz diretamente em economia de custos e numa performance geral melhor do sistema todo. Faz todo sentido. Comunicação interna entre serviços parece mesmo um caso de uso clássico para ele. Tem mais algum? Sim, back-end para aplicações móveis também são muito mencionados. Em redes móveis a gente sabe, a largura de banda muitas vezes é limitada, é cara, e a bateria do celular é uma preocupação constante, né? O formato binário compacto do protobuf e a eficiência do HTTP2 ajudam a economizar dados e energia no celular. Isso é ótimo para a experiência do usuário no mobile. Verdade. Para mobile faz muita diferença economizar dados e bateria. Outros cenários onde ele se destaca bastante, segundo as análises, são pipelines de processamento de dados em tempo real. Sabe, quando você tem grandes volumes de eventos ou dados que precisam ser passados rapidamente entre diferentes estágios de processamento, com baixa latência. gRPC é bom para isso. E também sistemas de IoT, a internet das coisas, que frequentemente envolvem dispositivos com poder computacional limitado, redes que podem ser instáveis ou de baixa banda. Aí a leveza e a eficiência do gRPC são muito bem-vindas. Nesses contextos todos que você falou, como algumas fontes colocam bem, cada milissegundo de latência economizado e cada byte não transferido podem fazer uma diferença real no negócio, seja na experiência do usuário, no custo de operação ou na capacidade do sistema como um todo, né? Parece que é nesses cenários que o investimento em aprender e adotar o gRPC tende a trazer o maior retorno. Bom, acho que a gente conseguiu fazer uma varredura bem completa sobre o gRPC, hein? Cobrimos bastante terreno. Recapitulando rapidinho os pontos-chave, a gente viu que o gRPC é esse framework moderno de RPC que veio do Google, com foco total em alta performance e eficiência. Ele se baseia em dois pilares fortes, o Protocol Buffers para serialização binária compacta e com tipos definidos, e o HTTP2 para um transporte eficiente, multiplexado e com aquelas capacidades avançadas de streaming. A gente explorou como criar serviços, os 4 modos de comunicação super flexíveis, Unity, Server, Client e Bidirectional Streaming. Falamos da grande vantagem que é a independência de linguagem, especialmente para ambientes com muitas tecnologias diferentes. E também discutimos os desafios, né? O debugging, a curva de aprendizado, a integração com navegadores web. Ficou claro que ele se destaca muito em cenários mais internos ou específicos, onde performance e eficiência são realmente cruciais. Tudo isso que a gente discutiu com base nos materiais, considerando a complexidade que só aumenta nos sistemas distribuídos que a gente constrói hoje em dia, e essa demanda que não para por interações que pareçam quase instantâneas para o usuário final, até que ponto será que a curva de aprendizado e essas barreiras de debugging do gRPC são de fato obstáculos tão significativos assim e que vão durar para sempre? Ou será que eles são, na verdade, só um preço que a gente tem que pagar por um nível de performance e eficiência que talvez vai se tornar cada vez mais indispensável? Quem sabe até o padrão esperado no futuro da comunicação entre os serviços. Fica aí a questão no ar para a gente pensar.